Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos de avaliação. Essas ferramentas que nos auxiliam na avaliação do paciente no nosso dia a dia, na propedêutica, na semiologia, na avaliação propriamente dita. Porém, antes eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixem o seu joinha, curtam o nosso vídeo para que continuemos a trazer conteúdos e deixem nos comentários algumas dúvidas, sugestões. Tá legal? Então vamos lá. Bom, para que nós possamos trazer um plano terapêutico para determinada situação, com qualquer indivíduo, com qualquer paciente, para que nós possamos desenvolver a nossa terapia, nós precisamos conhecer o paciente. Não somente conhecer o paciente de modo orgânico, mas sim em tudo que representa a sua vida. Bom, nós temos que conhecer, antes de tudo, o porquê. Qual é a queixa principal? Por que ele nos procurou? Por que ele foi nos encaminhado? A queixa principal, desculpem, se baseia realmente no que o paciente esteja sentindo, nos seus incômodos, nas suas disfunções, nas suas dores. Só que antes disso, nós deveremos também investigar a história do paciente. Eu não vou falar aqui sobre uma ficha de avaliação completa, nós podemos fazer isso em outra oportunidade, mas nós devemos nos atentar para a história pregressa desse paciente, o que aconteceu com esse paciente antes de nos procurar. Já fez alguma cirurgia? Já sofreu alguma fratura? Algum acidente? Já passou por alguma disfunção orgânica? Já ficou internado? Que tipo de internação foi essa? Quais os medicamentos que ele tomou durante a sua internação, ou quais são os medicamentos que ele toma nesse momento, né, que ele faz uso nesse momento. De repente ele tem alguma doença crônica, como a diabetes, a hipertensão, por exemplo. Então, todos esses dados são importantíssimos. Mas para nos auxiliar na avaliação, nós temos algumas ferramentas que podem trazer grande amplitude de dados, que são os instrumentos de avaliação. Naturalmente, existem instrumentos de várias técnicas, para várias técnicas de avaliação. O nosso corpo humano, ele compreende vários órgãos, vários sistemas, e nós temos ferramentas para avaliar cada sistema dessa. Mas nós também devemos pensar que não é prática somente da fisioterapia fazer tal tipo de avaliação. Claro que algumas atribuições são intrínsecas a nós fisioterapeutas, mas desde os sinais vitais até mesmo algum teste de avaliação funcional pode ser desenvolvido também por outro profissional de saúde. Bom, voltando à avaliação, assim que eu tenho o primeiro contato com o paciente, que eu consigo trazer para mim, que eu consigo espelhar a necessidade desse paciente, eu vou traduzir esses sintomas em alguma ficha. Então nós temos a nossa ficha de anamnese. E as principais técnicas de avaliação, elas são caracterizadas pela inspeção, pela palpação, pela percussão e pela ausculta. A inspeção está relacionada com a visão, como eu vou observar o paciente, desde algum sintoma tegumentar, como alguma cicatriz, alguma lesão, até mesmo psíquica, de humor também, como por exemplo, qual estado mental que ele está naquele momento, qual estado psíquico, ele está triste, ele está feliz, ele está queixoso. Então a inspeção serve para eu ter o primeiro contato com esse paciente, para eu traduzir, para eu espelhar o que está acontecendo com esse paciente. E nós temos que ser muito hábeis nesse momento. O segundo ponto é a palpação, é o toque, é colocar as mãos no paciente para identificar alguma disfunção orgânica. E isso é muito importante porque o toque traz aquela cumplicidade, aquela intimidade. De repente o paciente não está preparado para que nós o toquemos. Porém, é interessante, aliás, é imprescindível que nós temos que comunicar ao paciente o toque, que nós vamos tocá-lo, qual a função, qual a finalidade. Bom, a partir do momento que nós estabelecemos esse vínculo com o paciente, eu posso continuar com a minha palpação. Então eu vou tocar o paciente, eu vou procurar alguma estrutura que de repente não esteja de acordo com a fisiologia. Se ao toque ele tem dor, alteração de sensibilidade, se ao toque eu posso perceber alguma fratura e assim por diante. O terceiro ponto é a percussão, é quando eu vou verificar como está a relação dos órgãos internos com alguma patologia. Por exemplo, eu faço uma percussão com as mãos no tórax do paciente e eu vou verificar se ele está emitindo algum som. E geralmente
as áreas do nosso corpo que são mais densas, como os músculos da perna, por exemplo, a percussão vai emitir um som maciço. Aquele órgão que contém ar dentro, que eu contenho um espaço oco, que é compreendido por ar, ele traduz em um som timpânico. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu vou conseguir avaliar e deduzir, inferir se há alguma situação específica naquele órgão. Por exemplo, na percussão do pulmão, eu tenho que ter um som timpânico. Se vem com um som maciço, eu tenho que ter um raciocínio clínico para imaginar, inferir o que está por trás disso. O que o paciente tem? É um derrame pleural? É alguma massa? Um tumor? Bom, é líquido. Então assim nós vamos fazer a nossa avaliação e vamos afunilando, vamos tratando essa situação. O quarto ponto é a ausculta. Eu vou, através da minha audição, eu vou poder verificar se essas estruturas, aliás, alguns órgãos estão com a sua função correta, digamos assim. O pulmão, por exemplo, como eu disse há pouco, ele emite um som timpânico. Isso quer dizer o quê? Que ele é uma estrutura que contém espaços ocos por dentro e isso faz com que a circulação de ar. E isso emite um som. Então, na ausculta, eu posso verificar se o pulmão tem alguma secreção, se esse pulmão está em broncoespasmo, se os broncos estão em espasmo, caracterizando um sibilo. Então, como eu disse, a gente vai trazer essas propriedades em outro momento. É importante também a ausculta que eu posso verificar as bulhas cardíacas, a frequência cardíaca. Se eu fizer uma avaliação do sistema digestório também, eu vou verificar como está a função do peristaltismo e assim por diante. Então a nossa avaliação ela vai se afunilando, Aliás, ela tem um leque que eu vou explorar. Então, desde a história do paciente, da queixa do paciente, por que ele nos procurou. Eu vou verificar através das minhas mãos, visão, audição e técnicas como está a função orgânica desse paciente. E também, para nos auxiliar nessa avaliação clínica, eu tenho em mãos os instrumentos de avaliação. Esses instrumentos de avaliação são ferramentas que nos auxiliam, que nós conseguimos aprimorar e trazer como benefício para deixar mais específica a nossa avaliação. Então, o nosso organismo ele é composto por vários órgãos, vários sistemas. Nós temos o sistema nervoso, o sistema cardíaco, digestório, tegumentar, pulmonar e assim por diante. Então, referente a cada sistema, eu tenho algum aparelho, algum aparato que eu consiga trazer para a minha avaliação e quantificar essa avaliação. Então, para que eu tenha um resultado legal, para que eu tenha um resultado efetivo, para que possa conduzir a minha terapia, demonstrar a evolução do paciente e me ajudar no diagnóstico e prognóstico, eu faço mão de diversos instrumentos de avaliação. Eu costumo chamar isso de fisioterapia instrumental. Nós podemos até divagar pensando que fisioterapia associada a instrumentos musicais. Não, mas o instrumento quer dizer o quê? Ação. Através do instrumento, por meio do instrumento, eu consigo agir. Então, por meio desses instrumentos de avaliação, eu consigo determinar o meu diagnóstico, o meu prognóstico e a terapia do paciente propriamente dita. Então, como eu disse, na avaliação, os instrumentos de avaliação vão ser o quê? Os grandes aliados para as outras técnicas semiológicas que eu tenho. E eu vou direcionar essas técnicas de acordo com o sistema que eu estou avaliando. Por exemplo, se eu faço uma avaliação osteomuscular, o paciente procurou com alguma limitação de atividade, uma limitação do movimento, da sua articulação, eu tenho alguns recursos que eu posso estar avaliando. A propedêutica, a avaliação de anatomia de superfície, mas quais instrumentos de avaliação eu posso estar utilizando? Desde uma fita métrica, para verificar trofismo, massa muscular, a goniometria, que eu consigo verificar a amplitude desse movimento, então eu tenho ângulos padrões para cada articulação, e além de eu diagnosticar alguma limitação de movimento, eu também consigo o quê? Quantificá-la. E à medida que eu vá fazendo as reavaliações, que elas são muito importantes, eu vou conseguindo determinar se o que eu estou realizando enquanto fisioterapeuta com o paciente está em evolução. Eu estou ganhando isso? Outros sistemas, como o sistema pulmonar, eu tenho diversos instrumentos de avaliação, desde o pico de fluxo respiratório, que é um parêntese, digamos assim, da espirometria.
Através dele eu consigo determinar o fluxo expiratório. Eu posso associá-lo à força muscular expiratória. Esse paciente é capaz de tossir? Se ele não é capaz de tossir, pode haver algumas consequências fisiológicas para esse indivíduo. Se eu acumulo secreção, se tem um acúmulo de secreção no meu pulmão, decorrente de alguma pneumonia, eu vou atrapalhar minha relação ventilação-perfusão. Então, com as técnicas de fisioterapia respiratória, eu vou tratando esse paciente. E, concomitante, eu vou trazendo esses instrumentos de avaliação, avaliando e quantificando. Vou verificando qual é o direcionamento do meu tratamento. Isso se chama quantificar o seu tratamento. É importante, depois que você avalie isso, analise isso, né, e faça um relatório, demonstre isso para o paciente, para os familiares desse paciente e também para o próprio médico que de repente te encaminhou algum paciente para reabilitação. Para a parte pulmonar, nós temos também indicadores. Não precisa necessariamente instrumentos de avaliação serem algum aparelho, como o pico de fluxo respiratório, como eu disse, a manovacometria, que verifica a força muscular inspiratória e expiratória, e demais instrumentos de avaliação que nós vamos tratar no decorrer dos vídeos, dos conteúdos que nós vamos preparando aqui. Mas também existem os indicadores. Por exemplo, trabalho na UTI. Eu tenho uma gasometria em mãos. A partir daquele momento, da avaliação da gasometria, eu consigo verificar se eu tenho uma relação ventilação-perfusão adequada, se eu tenho uma razão entre a pressão arterial de oxigênio pela fração inspiratória de oxigênio adequada, a diferença alvéolo-capilar adequada. Então tudo isso faz o quê? Eu monto um quebra-cabeça, um mapa mental de que eu estou diagnosticando, me auxilia no diagnóstico, me auxilia no prognóstico. Claro que a clínica é soberana. Esses instrumentos eles devem ser utilizados junto com a avaliação clínica. Eu tenho que conhecer muito bem esse paciente. Então, como eu disse, eu vou montando um quebra-cabeça mental, um mapa mental. E ele pode me trazer informações de diagnóstico, de prognóstico. Eu vou conseguir inferir qual terapia eu vou estar utilizando. E também vai me mostrar o direcionamento da minha terapia. Eu repito isso muito para que fique muito clara a importância da fisioterapia instrumental. Para que nós temos muitas coisas que nós podemos utilizar. Essas ferramentas, elas podem ser muito caras, mas também podem ser muito simples, muito baratas. É importante que eu abrir um parênteses também, que alguns instrumentos... aliás, os instrumentos eles devem ser validados, aprovados pela vigilância sanitária, né, alguma organização vinculada àquela área propriamente dita. Isso é muito importante, sim, isso é muito importante para pesquisas científicas, para que a amostra e o tratamento fiquem homogêneo, etc. Mas no nosso dia a dia, eu posso fazer mão de improvisos, né? Eu tenho uma fita métrica, eu posso comprar o meu manovacômetro, vou realizar fisioterapia respiratória em domicílio. Então eu posso fazer uso de várias técnicas. Existem adaptações. Por exemplo, nós temos um medidor de cuff dentro da UTI, ou um paciente que necessite de ventilação mecânica domiciliar também, por exemplo. Né? O que é o cuff? É o balonete. O balonete, ele insuflado, ele protege a sua via aérea de qualquer conteúdo que venha das vias aéreas superiores para o pulmão e também mantém a pressão que eu desejo para manter aquele pulmão aerado, né? Com uma pressão intrínseca. E esse balonete ele tem que ter uma medida adequada para que eu não cause compressão dos vasos da traqueia. E se eu deixar uma pressão muito elevada, eu vou ter esse comprometimento. Mas se eu também não deixar uma pressão adequada, não vai ter a função que eu queira. Bom, então existe um aparelho que ele é conhecido por cufômetro, medidor de cuff, medidor do balonete. Eu posso improvisá-lo. Eu posso pegar o esfigmomanômetro para me auxiliar. Eu posso improvisar. Em outro momento também eu posso demonstrar como isso é realizado. Essas adaptações elas não têm aprovação da vigilância sanitária, mas elas podem ser usadas para direcionar o nosso estudo. O nosso estudo não, digo, a nossa terapia. Bom, então existem esses aparelhos, existem adaptações, existem, por exemplo, na dinamometria, que eu vou verificar a força muscular periférica através da força de preensão palmar, eu também posso adaptá-lo com esfigmomanômetro e assim por diante. Mas eu também quero deixar claro que há instrumentos muito simples, escalas funcionais, escalas de avaliação, questionários de avaliação. Essas escalas,
elas não são subjetivas, porque eu posso quantificá-las. Então, elas devem ser validadas cientificamente, e além disso, se há uma escala validada na Europa, por exemplo, deve haver um estudo para que seja conduzido aqui no Brasil, para que a nossa população seja beneficiada com isso. Então, para ver se essa escala ela tem aplicação na nossa população também, na nossa comunidade. Para a utilização desses instrumentos, embora algumas vezes eu faça uso de algumas adaptações, é importante que nós tenhamos conhecimento do que esses instrumentos nos trazem. Qual é a eficácia? Eu estou fazendo adequadamente? Então, como eu disse, há escalas desenvolvidas para qualquer tipo de avaliação, desde a avaliação do nível de consciência, como a Glasgow, o Haas, são escalas que eu avalio o nível de consciência com um paciente que não esteja sedado na UTI ou em qualquer outro local. E dentro da UTI também eu tenho escalas para avaliar, né, o nível de consciência de um paciente que esteja em sedação, como o Ramsay, ou comumente chamado de Ramsay. E também, desculpa, eu falei antes do Force, o Force Core, que é um complemento para o Glasgow, mas o Haas é para avaliar os pacientes que estejam em sedação. E assim por diante, existem várias escalas. Qualidade de vida. O SF36, ele é muito utilizado para avaliarmos a qualidade de vida. Ah, mas de repente ele não é aplicado para determinada situação. Existem outras escalas que podem me ajudar. Existem aquelas escalas para avaliar a função cognitiva, como o Mini-Mental, muito utilizado na fisioterapia neurológica. E assim vai. Essas escalas, elas são baratas, né? Nós temos ela a qualquer momento. Então você de repente pode criar uma pasta de protocolos, e faça uso disso, registre todos os seus dados, quantifique os seus resultados. Isso vai trazer grande benefício não só para você, mas principalmente para o paciente. A sua terapia, você vai se tornar um profissional de referência. Né? E isso é muito gratificante, né? Trazer esse benefício para o paciente de acordo com o método que você estudou, de técnicas que você tenha conhecimento. Isso é muito legal, isso é muito importante. Além dessas escalas, além desses exemplos que eu dei sobre a fisioterapia respiratória, nós temos diversas, né? Principalmente para funcionalidade, porque fisioterapia é sinônimo de funcionalidade. Então, nós temos, para avaliação da funcionalidade, nós temos várias escalas, como a Medida Internacional de Funcionalidade, a MIF. Nós temos algumas que são utilizadas dentro da UTI, a PERM, por exemplo. Algumas atividades adaptadas, alguns testes adaptados dentro do ambiente hospitalar, ou de repente para aquele paciente idoso que tem a síndrome da fragilidade. Então existem várias escalas, e façam uso. E voltando para a nossa ficha de avaliação, se eu vou direcionar essa avaliação para determinado sistema, para determinado órgão, o que eu devo fazer? Eu devo ter um conhecimento prévio de qual escala eu posso estar utilizando. Então tenham esses protocolos com você. E eu posso ficar aqui horas falando sobre instrumentos. Na verdade, esse é o meu objetivo, mas não nesse vídeo. Então, o que eu pretendo fazer é trazer vídeos separados para cada avaliação. Claro que eu tenho um direcionamento profissional para uma área, mas nós devemos lembrar que o paciente é um todo. Nós temos que avaliar esse paciente em um contexto global. Então, eu tenho que estar apto a verificar a amplitude de movimento, força muscular respiratória, força muscular periférica, índices ventilatórios, isso é muito importante. O desempenho, né? Na minha reabilitação cardíaca, de repente aparece para mim um paciente, é encaminhado para mim um paciente obeso com síndrome metabólica. Então eu posso fazer uso de várias ferramentas. Nós temos também uma situação importante para todos os sistemas, que é a dor. Como eu posso avaliar a dor uma vez que ela é subjetiva? Cada indivíduo, ela tem a sua sensação. Ele tem a sua sensação. A minha sensação não é igual à sua. Então, a ciência elaborou métodos para que nós conseguíssemos, pelo menos, inferir um resultado próximo, similar, de todos os sujeitos. Então, existe a escala visual analógica, existem os testes de sensibilidade, e aparelhos como o algômetro, por exemplo, que através da pressão que você exerce com uma porção pontiaguda, você vai determinar o máximo de pressão que ele aguentou até causar a dor, até ele sentir a dor, até ele ter essa sensação, nessa percepção de dor. Não é interessante você falar, eu vou avaliar a dor, vou medir a dor.
O correto é, eu vou medir a percepção de dor do indivíduo por meio dessas escalas e desses artefatos. Antes de usarmos os instrumentos de avaliação, vamos conhecer o paciente, vamos verificar a queixa desse paciente, a história desse paciente, não somente a parte orgânica, a parte clínica. Eu costumo dizer que a nossa avaliação ela tem que ser multidirecional. Então eu avalio a parte clínica, que ela é essencial, claro, a parte psíquica, né, psicossocial, eu verifico o humor desse paciente, a parte cognitiva, principalmente em idoso. E verifico também a parte social. Ele tem auxílio de alguém? Porque o nosso objetivo também é garantir a funcionalidade para que todos os indivíduos possam ter a sua independência. Então, as simples ações de se vestir, de se banhar, elas são muito importantes para todos nós. Ela se torna mais importante para aquele idoso. Então, nós temos que adaptar várias situações mediante as nossas avaliações. Por isso a avaliação de um idoso é muito importante, porque você consegue traçar planos terapêuticos desde a ergonomia, desde do cuidado com o cuidador desse indivíduo e principalmente dele. E continuando, né, avaliação clínica, psicossocial e avaliação funcional. Na verdade eu até adiantei. A avaliação funcional, eu faço mão de vários instrumentos, como eu disse há pouco. Vários instrumentos podem ser utilizados para quantificar essa melhora do paciente, a evolução do paciente. Mas lembre-se, é mais importante do que simplesmente avaliar e atender o paciente, é você ter consciência que nós não vamos tratar esse paciente somente essa parte orgânica. É o contexto global, né? É o modelo de saúde no qual é funcional. Eu tenho que verificar o ambiente no qual ele vive, eu tenho que verificar como ele está se relacionando com os seus familiares e vice-versa. E também, inclusive, tem uma escala de avaliação do nível de estresse do cuidador, que é a ZARIT. Já falei em outras oportunidades. Já disse, inclusive, em outras situações. Mas nós vamos elaborar vídeos para cada instrumento de avaliação. Então isso é muito importante. A ergonomia, como esse paciente, seja ele deficiente, idoso ou necessita de algum cuidado especial, como que ele está se situando no seu ambiente. Então é papel da fisioterapia também tomar cuidado com isso e tomar conta disso. E trazer a melhor evidência para esse paciente em termos de terapia, a melhor evidência para esse paciente em termos de avaliação. Eu vou mostrar para esse paciente no que ele está melhorando, em como ele está melhorando. Então, novamente, é muito importante para que nós vamos direcionar o atendimento, mas também em como nós vamos demonstrar que o meu tratamento foi efetivo. Então, pessoal, este vídeo foi somente uma introdução para trazer a importância dos instrumentos de avaliação na nossa semiologia. Na semiologia, nas técnicas que nós vamos aplicar para avaliar determinados pacientes, tá legal? Assistam, deixem nos comentários quais instrumentos você gostaria que eu trouxesse para discutirmos, deixem sugestões, tá? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal para que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo, tá legal? Então essa foi a minha mensagem, lembrando que este vídeo é um vídeo introdutório, eu vou trazer um conteúdo específico. Somente foi um bate-papo para que possamos trazer à tona esse assunto. Porque muitas vezes ele é negligenciado. Realmente é negligenciado. Né? Tarcísio, você está falando que de repente um fisioterapeuta não avalia adequadamente? Realmente existem pessoas que não avaliam adequadamente. Mas pela correria do dia a dia, né? Eu tenho vários pacientes para atender em casa, porque infelizmente uma avaliação... Infelizmente não, felizmente, uma avaliação bem feita, ela leva tempo. E você pode fazer essas avaliações no decorrer das sessões. É claro que a primeira avaliação você vai conhecer o paciente. E a partir do momento que você vai criando esse vínculo, essa intimidade, conhecendo o paciente, o ambiente, você vai direcionando mais ainda a sua terapia. Por que eu não posso? De repente eu vou utilizar um instrumento de avaliação que eu não tinha pensado na avaliação inicial. Pode começar, vamos começar a partir de agora e assim por diante. Mas tomem o hábito de anotarem, porque eu vou passar para vocês como que o raciocínio clínico para a fisioterapia instrumental é muito importante para a nossa terapia e para a qualidade de vida do paciente. Tá legal?
Então, eu venho tentando terminar esse vídeo e ele não acaba nunca, mas é isso. A mensagem que eu quis trazer é essa, a reflexão deste vídeo introdutório para fisioterapia instrumental foi essa. Tá legal? Então, a partir de agora, nós vamos trazer conteúdos específicos, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a visualização de você que assistiu até aqui. Tá bom? Um grande abraço.